Meus amigos, nesta tarde feliz e neste santo lugar, santo porque estamos pregando a palavra de Deus aqui nesta tarde, e que você possa ouvir a palavra do Senhor e guardar no seu coração. Mateus capítulo 7, no versículo 13 e 14 diz: entre pela porta estreita, porque larga é a porta, espaçoso é o caminho que conduz à perdição, e são muitos os que entram por ela. Estreita é a porta e apertado é o caminho que conduz à vida, e são poucos os que o encontram. Meu amigo, nós podemos ver aqui um paradoxo, aonde o texto descreve com exatidão e fala de duas escolhas, dois caminhos e dois estilos de vida que podem, com certeza, definir o seu futuro eterno. Duas portas: a porta estreita, o caminho é apertado. A segunda porta, o caminho é espaçoso. E Jesus disse que como a porta é larga e o caminho espaçoso, são muitos os que querem entrar por esta porta. Mas tem uma razão por que as pessoas preferem entrar por esta porta. Por quê? Porque é a porta dos prazeres, dos deleites dessa vida. E os prazeres dessa vida significa, para alguns, alegria, satisfação, divertimento. Esses prazeres, amigos, a Bíblia também chama de obras da carne. Gálatas 3, versículo 19. Também a Bíblia chama de obra das trevas, Romanos 13, capítulo 12. E também a Bíblia chama de obras más. Essas obras más também são obras mundanas. É o que está escrito em João, na epístola de João, no capítulo 3, versículo 5, versículo 15. Não ameis o mundo, e nem o que no mundo há, porque tudo que há no mundo é concupiscência da carne, dos olhos, é soberba da vida. Meus amigos, estas obras más que caracterizam o caminho espaçoso, a escolha traz um peso de condenação eterna. Jesus disse isso em João no capítulo 3, no versículo 19, quando ele diz: e a condenação consiste nisso, que os homens amaram mais as trevas, que a luz veio aos homens, mas os homens amaram mais as trevas, e não vêm para a luz, porque as suas obras são más. Então,
nós já explicamos para vocês aqui que a porta larga, o caminho espaçoso, a característica principal desse caminho espaçoso são essas práticas que o homem pratica diante de Deus e que constitui em ofensa, em afronta a esse Deus santo, poderoso, e que a sua palavra é digna de toda aceitação. Meus amigos, e Jesus tem uma proposta ao homem. A proposta de Jesus é que o homem entre pela porta estreita, porque a porta estreita, o caminho também é estreito, porém conduz à vida eterna. A porta é Jesus. Ele disse: eu sou a porta das ovelhas. Eu sou a porta, disse Jesus. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á. A luz que Jesus se refere em João capítulo 3:19, a Ele mesmo. Jesus disse: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas pelo contrário, terá a luz da vida. Meu amigo, e em Lucas 9:23, Jesus faz essa proposta ao homem. Ele propõe ao homem que o homem negue essas coisas, que o homem rejeite essas coisas, rejeite essas práticas pecaminosas, que fazem parte, que é característica de quem anda e de quem entra pela porta larga e pelo caminho espaçoso. Jesus em Lucas 9:23, ele diz: olha, quem quiser vir a mim, negue-se a si mesmo. Ou seja, não vá pela porta larga, pelo caminho espaçoso. Arrependa-se, dê meia volta e venha e entre pela porta estreita e pelo caminho estreito que conduz à vida eterna. E tanto a porta, tanto a luz, o caminho estreito é Jesus. Jesus é o caminho, Jesus é a verdade, Jesus é a vida, Jesus é a porta, Jesus é a porta, é o caminho que conduz à senda de luz. Quem quiser morar no céu de luz com Jesus, precisa entrar pela porta estreita. É tão lindo o ensinamento de Jesus, que ele começa dizendo: entrem pela porta estreita. E bem aqui ele interrompe. E imediatamente ele passa a falar da porta larga primeiro. Ele diz: porque larga é a porta, espaçoso é o caminho. E este caminho conduz à perdição. E são muitos. Ou seja, a maioria prefere esse caminho, essa porta larga,
e esse caminho espaçoso, porque, como já dissemos e fazemos questão de ser repetitivos neste particular, porque este caminho espaçoso é o caminho dos prazeres da vaidade, é o caminho das farras, é o caminho da embriaguez, é o caminho das cervejas, dos vícios, da prostituição. E os homens querem este caminho porque ele parece ser bom, mas só parece, porque em Provérbios capítulo 14, versículo 12, se não me foge aqui da memória, diz: há caminho que aos homens parece ser bom, mas o fim é perdição, é morte, é destruição. Ô meu amigo, e Jesus falando sobre isso ainda em Lucas 9, 23, aí no versículo 24 e no 25, ele dá a entender, quando ele diz, e nós podemos derivar dos ensinos dele, quando ele diz: o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua salvação? E nós podemos extrair, derivar desse ensino e dizer: o que adianta o homem desfrutar de alguns momentos de prazeres e na hora da morte descer ao inferno? Lá no inferno não tem cerveja, lá no inferno não tem cachaça, lá no inferno não tem cigarro, não tem maconha, lá no inferno não tem valente, não tem brabo, lá no inferno só tem condenado. Quem desce para lá é condenado. Porém, Deus não fez o inferno para o homem. Deus não fez. Deus fez para o homem, foi o céu. Jesus prometeu para o homem, foi o céu. Para o inferno só vai quem não quer ir para o céu. Para o inferno só vai quem não quer largar, quem não quer entrar pela porta estreita. Ô meu amigo, às vezes alguém vê alguém pregando assim e pode pensar: mas essas palavras são muito duras. É porque nós não vivemos no tempo que Jesus esteve aqui na terra. Porque senão você ia ver o que Jesus dizia na cara para muitas pessoas. Porém, eu quero lhe dizer, para encerrar essa pregação, que ainda não é tempo de condenação, ainda não é tempo de juízo, agora é tempo da graça, é tempo de misericórdia. E nós estamos pegando o Evangelho, estamos respaldados na ordem imperativa de Jesus, quando ele disse: vão e pregue o Evangelho a toda criatura, quem crê será salvo, e quem não crê está condenado. E essas palavras de Jesus não podem ser revogadas, ninguém vai revogar. Eu entendo, e nós entendemos, que Jesus condicionou a salvação do homem a ouvir e crer no Evangelho. Meu amigo, a Bíblia é a verdade. Deixa eu lhe dizer uma coisa: Deus não precisa de mim, Deus não precisa que eu e nós aqui
e nem que você creia no evangelho dele para se cumprir. Creia na palavra dele para se cumprir. Se eu não crer, vai se cumprir do mesmo jeito. Se você não crer, vai se cumprir do mesmo jeito. Porque a sua palavra é espírito e vida, e não cairá por terra. Passa os céus e a terra, mas as palavras do Senhor Jesus não passarão. Mas eu creio, quem crê aqui, nós cremos nesta palavra que é fiel e verdadeira. Aleluia. Amigo, ouça o convite de Jesus. Volte. Não vá mais por essa porta larga e por esse caminho espaçoso. Volte. Venha conosco. Vamos pela porta estreita, pelo caminho estreito. Porque este caminho conduz ao céu de glória. E esta palavra é para você que está aí, dentro da sua casa, deitado, escutando esta palavra que o Senhor está levando até os teus ouvidos. Te arrepende, porque em Atos, no capítulo 17, no versículo 30, lá a palavra diz que Deus, não levando em conta os tempos da ignorância, agora notifica a todos os homens em todos os lugares que se arrependam, porque Deus tem estabelecido um dia que há de julgar o mundo com justiça, através de um varão que ele o destinou, e disso ele deu prova, ressuscitando ele dos mortos, e este varão é o Senhor e Salvador Jesus Cristo. Portanto, meu amigo, te arrepende, arrependei-vos e crede no Evangelho. Se arrependa. Deus é longânimo, Deus é misericordioso, Deus é compassivo e assaz benigno. Deus perdoa qualquer pecador que se arrepender dos seus pecados. Pai, Senhor e irmã Rafael, qualquer pessoa que se arrepender dos seus pecados, pode ser o maior pecador, há perdão para ele. Deus perdoa, Deus te perdoa. Deus só quer que o homem se arrependa. Portanto, venha aceitar a Jesus. Entre pela porta estreita e pelo caminho estreito, porque este caminho te levará à paz, à felicidade e à vida eterna. Amém.